Olá, pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o ChatGPT, combinado? Bom, antes de entrar em algumas ideias do ChatGPT, primeiro nós vamos conhecer a casa, né? Então, nós vamos conhecer as funcionalidades. Aqui na parte lateral do ChatGPT, a gente tem a opção aqui de novo chat, buscar em chats, galeria, projetos, ok? Aqui é onde você vai dar o comando, dar o prompt para o ChatGPT. O prompt é exatamente a orientação, né? O comando ali é a pergunta que você vai fazer para o ChatGPT. Então é muito importante que você tenha conhecimento ali do assunto para poder fazer um prompt bem feito. Você tem uma resposta bem feita quando você tem um prompt bem feito. Aqui embaixo, olha, aparece sua conta. Nós estamos aqui com a conta gratuita, tá? Se você quiser fazer o upgrade de acordo com a sua necessidade, né? Aí fica a seu critério. E observe que aqui está em branco. Por que aqui está em branco? Porque a gente ainda não tem nenhum histórico das mensagens que a gente vai iniciar do nosso diálogo com o ChatGPT. Bom, quando eu clicar aqui nesse maisinho aqui, ele aparece para mim aqui outras opções, que é adicionar fotos e arquivos, criar imagem, pensando, investigar, estudar e aprender e mais. Nós não vamos aprofundar todas, porque a ideia dessa aula é a gente ter uma visão do ChatGPT e ensinar aquilo que é principal aí para a rotina do seu dia a dia, combinado? Então, olha só, a gente tem aqui um item que é muito importante, eu particularmente utilizo muito, que é adicionar fotos e arquivos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma imagem, pedir ele para transcrever uma imagem. Eu posso colocar aqui um contrato, e aí é importante que você coloque sem os dados das pessoas, né? Sem os dados sensíveis, como nome, CPF. E posso pedir para o chat fazer uma crítica desse contrato. Eu posso colocar aqui um e-book e pedir ele para poder fazer perguntas, por exemplo, para eu poder elaborar questionários. Enfim, nós vamos fazer isso na prática. Mas já de início, eu não mostrei aqui, né, como realiza o cadastro, mas é bem simples. Você pode acessar. Eu estou aqui com uma conta do Gmail, então você pode acessar aí com a sua conta do Gmail. Outro item que é importante, né, e nós vamos verificar também, são outros tipos de inteligência artificial que tem dentro do próprio GPT. Nós vamos verificar isso também, combinado? Bom, feito o panorama de conhecimento, uma visão geral, né, aqui do chat GPT, nós vamos dar início aqui. Por exemplo, vamos supor que você é um advogado ou um advogado ou por exemplo, eu quero criar uma propaganda, uma divulgação, né, assim, de um curso. Você vai dar o comando aqui. Por exemplo, eu vou pegar um pronto aqui para a gente poder ganhar tempo, para a aula não ficar longa, que eu já preparei, e coloquei aqui, ó. Então, aqui eu coloquei o meu comando. Você é um advogado especialista em locação de imóveis. Preciso de um contrato claro e objetivo, que identifique, né, identificação incluindo as partes, valor do aluguel, conforme a lei e tal. Então, o que é importante aqui? Olha, eu já dei uma dica para ele, falando que ele é um advogado, que ele é um especialista, né? Eu preciso de um contrato claro e objetivo. São palavras chave que é importante quando a gente dá o comando. Bom, e aí, depois que eu descrevi aqui o meu comando, eu vou clicar nessa setinha aqui, ó. E aí ele vai gerar para mim, então, o meu contrato. Observe que quando ele está criando o meu contrato, aqui já começa a aparecer os chats, ou seja, todo o histórico de todas as minhas conversas com o chat. Então, veja bem, ele está gerando aqui o meu contrato, né? Ele vai gerar aqui o contrato. Olha só que legal. E aí, ele já deu aqui a locação. Aí você pode olhar o objeto, se tá claro, o prazo,
a garantia, você vai fazer a leitura aqui das informações que ele colocou. E aqui no final, ele também ainda coloca para você personalizar os dados, criar uma versão pronta para impressão ou incluir cláusulas adicionais. Aí, olha só que legal. Você pode pedir ele, por favor, pode incluir, vamos pegar aqui, cláusulas adicionais, como pintura e tal. E aí você vai conversando com o chat e ele vai melhorando. A cada vez mais ele vai melhorando ali o seu contrato. Isso aqui é apenas um exemplo. Você pode utilizar isso para qualquer outra coisa. E observe que nesse exemplo aqui, eu não coloquei anexo, tá? Nesse exemplo aqui, eu não coloquei anexo. Na próxima aula, nós vamos explorar um pouquinho sobre a questão do anexo. Olha só, ele está colocando aqui reajuste, pintura e devolução. Então, se você tem um imóvel aí, você mesmo pode lançar a mão do ChatGPT para produzir um contrato ali. Olha lá, PDF simples e tal. Aí você pode também fazer isso assim, ó. Agora, faça uma crítica desse contrato e aponte o que precisa ser melhorado. Então, olha só, ele fez e eu vou pedir para ele mesmo analisar o que ele fez. Então, eu também posso pedir ele, olha lá, pontos positivos, o que precisa ser melhorado. Falta de cláusula de vistoria formal, garantia de locação, cláusula de reajuste, cláusula de pintura. Tá vendo? Ele mesmo foi trazendo aqui tudo que precisa, né? Por isso, aí ele trouxe. Então, você vai falar assim, agora refaça todo o contrato com as sugestões de melhorias identificadas por você. E é claro que é importante você fazer a leitura desse contrato, verificar se está tudo ok, né? Verificar se está tudo ok. E você pode pedir, eu não gostei de determinada informação do imóvel, do prazo. Tá vendo? Olha só, ele já refez aqui o contrato, né? Ele tá refazendo aqui, ó, PET, se é permitido, se não é permitido. Então, o contrato vai ficar bem bacana. Cláusula 10, pintura e devolução, enfim. E aí, agora, ele pode gerar ele em PDF, né? Ou você pode simplesmente, se você preferir, você pode simplesmente vir aqui, olha, seleciona. E aí você vai copiar, abrir o seu arquivo de Word aí, colar no Word e formatar. Combinado, pessoal? Então, essa aqui foi a primeira aulinha, né? Para a gente poder iniciar aí brincando com o nosso chat. Eu vou clicar aqui em novo. Como eu disse, agora o nosso histórico vai começar a aparecer aqui. Então, olha só, contrato de locação residencial. Tudo que você fizer vinculado à sua conta do Gmail vai ficar disponível nessa tela, combinado? Na próxima aula, nós vamos já utilizar a função aqui adicionar fotos e arquivos, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Tem a opção de criar imagem também. Então, são funções extremamente importantes para o dia a dia. Lembrando, esse exemplo aqui foi de contrato, mas eu posso pedir ele, por exemplo, escreva uma rotina do dia a dia. Escreva um e-mail, olha só, escreva um e-mail de maneira formal aos colaboradores da empresa, verde, vou colocar uma empresa fictícia aqui, TI Tech. Vamos supor que existe essa empresa, né, que estou criando aqui. Escreva um e-mail de maneira formal aos colaboradores da empresa TI Tech, informando que na próxima segunda-feira, dia
10 de novembro, teremos treinamento presencial no laboratório de informática sobre inteligência artificial. Coloque, olha só o tom que eu tô dando para ele, tô pedindo. Coloque nesse e-mail um tom importante para que o colaborador entenda a importância de se qualificar. Dei algumas orientações para ele de como que que eu quero esse e-mail. Então, olha só, eu escrevi um prompt aqui, né? Dei esse comando para ele. Vim aqui, ele vai criar automaticamente o assunto, convocação para treinamento presencial, laboratório de TI. Olha só o e-mail. Às vezes você ficaria ali 10, 20 minutos escrevendo um e-mail, você gastou 2 minutos para poder fazer o comando e ele escreveu um e-mail para você. Prezados colaboradores, informamos que na próxima segunda-feira, dia 10, né, será realizado um treinamento. A participação de todos é fundamental, pois o treinamento abordará competências e práticas que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento profissional e aprimoramento das atividades realizadas no dia a dia. A capacitação contínua é um pilar essencial, olha o que eu falei aqui, do comando, né, para mantermos a excelência dos nossos serviços e competitividade da empresa no mercado. Solicitamos que todos se organizem para estarem presentes no horário estabelecido pela coordenação de suas áreas. Caso exista alguma impossibilidade real de comparecimento, pedimos que a situação seja comunicada antecipadamente. Pronto, e-mail feio. E aqui, como eu disse, mais uma vez, né, vai ficar o nosso histórico. Então, aqui, a ideia, né, desse curso, dessa aula, é trazer exemplos práticos para sua rotina, para você ganhar aí em produtividade, combinado? Então é isso. Até a próxima aula, onde nós vamos continuar explorando um pouquinho mais sobre a inteligência artificial junto com o ChatGPT. Até mais!